Olá, meu nome é Maria Ignis Maluf Lenhani, sou acadêmica da Universidade Estadual de Ponta Grossa e vou apresentar o trabalho intitulado Como irritação gengival em pacientes submetidos ao clareamento caseiro com diferentes recortes da moldeira. Ensaio clínico randomizado cego, orientado pelo professor Alessandro Logercio. Dentre as técnicas utilizadas para clarear os dentes vitais, o clareamento caseiro é uma das principais opções e uma das mais seguras por utilizar concentrações baixas de géis clareadores. Porém, nós temos alguns efeitos adversos, sendo a sensibilidade dental e a irritação gengival as mais relatadas. Em relação à irritação gengival, ela pode ser proveniente do contato do gel clareador com os tecidos moles ou de moldeiras mal adaptadas. Em relação às moldeiras individualizadas, não há um consenso na literatura em relação ao seu recorte. Alguns autores recomendam que elas sejam recortadas ao nível gengival, onde dessa forma promove o menor contato mecânico com os tecidos moles e facilita a remoção de extravasamentos do gel clareador. E por outro lado, autores recomendam que ela seja recortada acima do nível gengival, onde tem uma facilidade na sua confecção e diminui o contato do gel clareador com a saliva. No entanto, na literatura, apenas um ensaio clínico avaliou diferentes recortes e nesse não foi avaliada a irritação gengival. Por isso, o objetivo desse ensaio clínico é avaliar a irritação gengival no clareamento caseiro, com moldeiras individualizadas de diferentes recortes, bem como a sensibilidade dental e a eficácia do clareamento. Então, após a aprovação do Comitê de Ética, ele foi validado pelo REBEC seguindo as normas do consorte. Demos início ao ensaio clínico randomizado cego, boca dividida e de equivalência, por meio do recrutamento de pacientes com auxílio das mídias sociais. Para eles serem incluídos na pesquisa, eles deveriam seguir alguns requisitos, como serem maiores de 18 anos, coloração dos caninos A2 ou mais escuros, sem recessões gengivais ou sensibilidade prévia, entre outras. No total, 120 pacientes foram incluídos na pesquisa, os quais assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A randomização desses pacientes foi feita por meio de um site online, onde cada paciente foi randomizado em um dos grupos, sendo aplicado no M-arco direito. O recorte poderia ser ou ao nível gengival, ligeiramente abaixo da margem gengival, ou acima do nível gengival, estendido 2 milímetros acima da região cervical do canino. Para dar início ao tratamento, solicitamos que todos fizessem profilaxia e então eles foram moldados para a confecção da moldeira individual de acetato. A moldeira foi testada e entregue em conjunto com a seringa de gel clareador peróxido de hidrogênio 10%, e foram instruídos a usar o gel uma vez ao dia por 30 minutos durante 14 dias e também receberam instruções. Para registro de irritação gengival e sensibilidade dental, foi utilizado para cada uma escala analógica visual que ia de 0 a 10, onde 0 era sem sensibilidade ou irritação e 10 era irritação e sensibilidade intensa, devendo marcar uma linha vertical na escala. Tanto irritação como sensibilidade foram organizadas em duas categorias, uma de risco absoluto e outra de intensidade. Já para variação de cor, foi avaliado antes do clareamento e após 30 dias de clareamento, por meio de métodos subjetivos com escala Vita Classical e Blitzscheit e objetivo com espectrofotrômetro EasySheet, e depois submetidas às análises estatísticas. Foram 208 pacientes avaliados e 120 incluídos na pesquisa, sem perda de segmento. Como resultado, na tabela 1, em geral, cerca de 57,5% dos pacientes relataram irritação, sendo 47,5% para a moldeira acima do nível gengival e 50% para a moldeira ao nível gengival. Em termos relativos, a gente teve uma equivalência de intensidade menor que 1, logo não houve uma diferença entre os grupos para todos os tempos avaliados. Já na tabela 2, a gente avaliou a sensibilidade dental, onde cerca de 64% dos pacientes sentiram desconforto durante o tratamento e 58,3% relataram a sensibilidade para a moldeira acima do nível gengival e 57,5% dos pacientes para o nível gengival também relataram. E novamente não tivemos uma diferença significativa entre os grupos. Já para avaliação de cor, a gente teve um resultado de clareamento estatisticamente significativo para ambos os grupos, mas foi observada uma diferença estatística quando comparamos CIELAB e CIED. Esses não foram considerados clinicamente relevantes porque estavam abaixo do limiar da perceptibilidade. E dessa forma, a gente pode concluir que os diferentes recortes das moldeiras individualizadas mostraram-se equivalentes em relação à irritação gengival e à sensibilidade dental, com clareamento significativo em ambos os grupos, sendo dessa forma o recorte considerado uma decisão do clínico. E aqui estão as referências utilizadas. Obrigada!